estamos aqui porque queremos ter essa nova perspectiva que se chama Sejusc, Centro Judiciário de Solução do Conflito. Esse Centro Judiciário de Solução do Conflito vem trazer uma perspectiva nova diante de tudo que nós aprendemos como direito, como autoridade, como poder, para que a gente ceda espaço à comunidade. Aproveitando a bem posta história real trazida pela nossa juíza, eu vou contextualizar, vou pedir licença para contextualizar. Se houvesse, na época, a perspectiva de um Sejusc nesse lugar. Então, nós teríamos outra história. Aquele carro foi amarrado ali para mostrar a humildade que nunca deve afastar ou deixar de compor a ordem de conceitos que tem uma comunidade. Era necessário, e 500 anos se passaram. E a comunidade viveu durante esses 500 anos. Aquele gesto rápido, preciso, de corte, é o mesmo gesto que nós, juízes, temos quando assinamos alguns mandados, algumas determinações, e que elas entram na comunidade com efeito, porém, trazendo muita dor, trazendo muito sofrimento. Alexandre se estabeleceu um rei, muito bem, mas foi um rei que conquistou muito, e todas essas conquistas fizeram com que muito sofrimento fosse estabelecido. Não é só ser juiz, não é só ser rei. Nós precisamos ouvir a comunidade. O símbolo do carro era um símbolo de uma conquista que deveria estar naquela comunidade para sempre. O Sejusc traz essa perspectiva. Nós vamos acabar com esse autoritarismo que o judiciário sempre impôs, de determinar, muitas vezes, sem ouvir perfeitamente o que as partes querem, o que alguém quer. É a perspectiva do eu, do sou, do posso, baseado simplesmente numa lei que é muito genérica, abstrata. A perspectiva do Sejusc é a perspectiva do caso concreto, é de estarmos dando atenção às partes para que dali parta uma solução que agrade a todos, que respeite a todos e que proporcionem a todos uma melhor vida em comum. Daí a nova função do Poder Judiciário, que é a de auspiciar bons serviços para que esses serviços sejam realizados, na perspectiva da satisfação das partes, nunca na satisfação exclusivamente da própria lei ou das suas determinações. Nada contra a lei, porém sempre a favor da comunidade, sempre a favor de quem está na resolução do conflito. Esse Sejusc fazendário tem exatamente essa perspectiva, a perspectiva da comunidade. É dos impostos que vivemos, é dos impostos que estamos mantendo todo o serviço. O próprio judiciário vive dos impostos que são pagos através das custas. Então, as custas processuais, essa vida em comum no pagamento dos impostos é uma cidadania que precisa ser estabelecida e que nós precisamos ter a educação de reconhecer que devemos dela o nosso futuro. É através dela que parte o nosso futuro. É através dos impostos, através dessa contextualização. Não é simplesmente a satisfação do que a lei quer. A lei quer que isso seja feito para que, com ela, se proporcionem recursos aos órgãos públicos para que eles possam exatamente vir com o retorno em favor da comunidade. Então, aprender a negociar dentro do Sejusc, aprender a ter parâmetros que possam satisfazer não só a noção de cidadania de cada um, mas também a sua obrigação perante a lei, é a grande mote do Sejusc. Então, hoje, a gente não tem mais essa preocupação de processar, mas vamos sejusquear. Vamos levar para o Sejusc essas pessoas para que ali possamos ampará-las. E daí a necessidade das faculdades estarem presentes para trazer novos saberes, psicólogos, assistentes sociais,
outros serviços pedagogos, para que conversem com a comunidade, conversem com as pessoas, com aqueles que estão se aproximando do Sejusc, para que eles reconheçam a necessidade de se fazer determinada coisa, de se fazer o pagamento dos impostos, de se reconhecer o seu lugar de cidadania dentro dessa construção que é o Estado de Direito. Então, esse novo órgão traz esse novo paradigma estabelecido com paz, estabelecido com respeito às determinações, e não através do autoritarismo, nem do determinismo, nem do achismo, nem do juizismo, nem de nenhuma perspectiva que venha em contrário àquilo que a comunidade aspira àquilo que a gente deseja, que é termos, através desse Sejusc, mais recursos para a nossa cidadania, para o reconhecimento da pessoa humana. Esta, sim, é o grande mote do Sejusc. E no Sejusc, nós não vamos precisar de processos, vamos precisar de pessoas que queiram pagar os seus impostos, que reconheçam o seu direito e o seu estado de necessidade para contribuir com os outros. Reconhecer a sua cidadania, o seu local, o seu locus dentro de um universo que é a nossa comunidade. Ganha Feira de Santana, ganham os jurisdicionados, ganham os juízes, ganhamos todos, exatamente porque não temos essa ação de estarmos como estamos até hoje, assoberbados de processos, sem condições de darmos uma resposta, exatamente porque as pessoas não se conformam com as respostas que foram dadas. Então, o número de recursos é superior ao de processos. As sentenças são dadas e as pessoas não se conformam, recorrem. Porque as sentenças são dadas, a lei é feita, não na perspectiva de cada um, mas na perspectiva de obedecer à lei e de assegurar o direito. Então, agora nós vamos assegurar a cidadania, a dignidade, a vida de cada um, a necessidade de estarmos reconhecendo aqueles impostos que a lei despreza porque são muito pequenos, mas que eles podem ir ao Sejusc, e as pessoas se sentirem colaborando com a criação de um novo Estado de Direito, de uma nova vida social, de uma nova cidadania. É democracia. O Sejusc é vida, é democracia, é respeito. E vamos ter nele essa resolução. Só depende dos senhores, não vai depender de nós. Nós não vamos trazer grandes profissionais, grandes aparelhos, formas, nada disso. Vai depender do diálogo, aquilo que todos nós temos, a maneira de falar, a maneira de ouvir. Desse diálogo sairão respostas ótimas, necessárias e viáveis, obedecendo à perspectiva da satisfação de cada um, verificando o que cada um fez e aquilo que cada um quer, ou seja, contribuir para uma cidade, um município sempre crescente e cada vez mais despontando dentro do cenário baiano como a grande princesa do sertão. Muito obrigada.